Graça e paz, querido, a paz do Senhor Jesus, nós estamos continuando a nossa etapa de Gênesis, a caminhada, e hoje nós estaremos falando sobre a queda do homem, né? Gênesis capítulo número 3 vai falar sobre a queda do homem. Esse capítulo aqui é muito importante, né? Traz uma revelação muito profunda, além do estudo, né, que nós temos falado, ministrado ao seu coração, sua vida. Nós temos assim total entendimento, né, de que o Gênesis ele é um livro patriarcal, é isso que a gente quer dizer, né? Nós estamos na área espiritual, depois entrar na área familiar através do chamado de Abraão. Então, a queda do homem. Mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim. Percebe que o capítulo 2, verso 16, né, é o contraponto deste. Mas a árvore, o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Capítulo 2, verso 16 de Gênesis. O Senhor Deus lhe deu essa ordem: toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando você chega no capítulo 3, verso 1, né, a serpente que Apocalipse fala, que é o antigo Satanás, né? O diabo, a antiga serpente que Apocalipse revela. É um animal, na realidade, sagaz, né, que está colocando aqui, que vai além da questão de animais, né, da questão espiritual. Perguntou à mulher: o Senhor tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse. Então, ele sabia realmente o que Deus tinha falado. Não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Uma questão por que Satanás, e aí eu falo que você sempre tem que fazer um estudo perguntando para a Bíblia. A Bíblia, ela quer que você pergunte. E a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: por que Satanás não foi diretamente a Adão? Por que Satanás, ele não procurou Adão para que esse processo da queda pudesse acontecer? Ele vai logo na questão de Eva. E como eu falei, no osso dos ossos, carne da carne, o homem ele tem uma questão de um perfil racional, enquanto a mulher tem um perfil emocional. São criados assim para que um, através do outro, possa ter o equilíbrio de emocional estável. O homem precisa da emoção da mulher e a mulher precisa da razão do homem para ter esse equilíbrio. Então Satanás sabia que se ele chegasse ao homem, o homem ia ser racional. Ele não ia duvidar daquilo que Deus disse, né? Deus disse, acabou e pronto. Mas Satanás sabia que a mulher, de certa forma, ela tem um lado emocional instável. Então ela chega e pergunta para a mulher, né? E a mulher responde. Responde o quê? Responde a verdade. Por quê? Porque ele queria saber se ela realmente sabia da verdade. Porque no capítulo 2, verso 16 e 17, a mulher ainda não tinha sido formada. Então, a ordem que Deus dá, a ordem que Deus estabelece, na realidade é a ordem para o homem. E a mulher não existia. A mulher não fazia parte. E, com certeza, então, foi o homem que passou essa regra para a mulher. Não foi Deus. Deus passa para o homem. A mulher não era criada e depois o homem passa essa lei. Por isso que Satanás, ele pergunta para Eva: o que foi que Deus disse? E ela fala: olha, de todas as árvores nós podemos comer, menos a árvore do conhecimento do mal.
Então, os dois motivos: um era a instabilidade, dois era a questão da mulher ainda não ter existido. Então, quem falou foi o homem. Por isso tem essa questão que, se fosse o homem sabia que não era para comer. Por quê? Porque Deus disse diretamente para ele que não podia comer. Mas para a mulher, não foi Deus que falou, foi o homem. E aí fica aquele negócio: será que ele me enganou? Será que foi verdade? Será que não foi? Mas outra questão aqui também que a Bíblia quer que você pergunte, né? É por que Satanás faz a pergunta. Porque ele não vai diretamente ao ponto. Porque ele quer saber realmente se ela tinha noção de tudo. Por quê? Porque pecado, a palavra pecado no hebraico, avon, significa errar o alvo. Você sabe aonde está a mosca, você sabe aonde tem que acertar, você sabe onde tem que ir, né? O que fazer, e você, mesmo sabendo do que é certo, você faz o errado. Isso é o pecado. O pecado também tem o significado de andar em falso. Você está andando, de repente você tropeça e você cai. Isso é o pecado. Então, o pecado é errar o alvo. O pecado também é andar em falso, tropeçar e cair. Isso também a palavra vai sendo direcionada sobre a questão do pecado. Então, querido irmão, irmã, você tem essa noção, você tem esse entendimento, essa clareza, e agora você começa a entender melhor. Então, Satanás, ele quis saber, e ele então vai contra a verdade de Deus. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então você tem a verdade de Deus e você tem a mentira do diabo, a mentira da criatura, a mentira da serpente. E constantemente, querido, nós não morremos ou perecemos ou vamos para o inferno por causa de não saber a verdade. Hoje nós sabemos qual é a verdade de Deus, mas muitas das vezes nós somos manipulados com a mentira de Satanás. Satanás, ele fala: não, não é bem assim. Então você pega a lei de Deus. A lei de Deus também é mais ou menos sobre isso: não comerás. A lei de Deus é: não terás outro Deus diante de mim. Não adorarás a imagem de escultura, né? Não matarás, não furtarás. Então, o não da parte de Deus, ele é tão poderoso como o sim. Só que o não, irmãos, é um aviso. O não de Deus, ele é um livramento. E nós, seres humanos, não gostamos de ouvir o não. Não estamos abertos ao não. E aí, tudo hoje é a questão da narrativa. Então, nós temos a verdade de Deus. Nós temos a verdade de Deus sobre o céu e o inferno. Nós temos a verdade de Deus sobre o dízimo. Nós temos a verdade de Deus sobre a oferta. Nós temos a verdade de Deus sobre o casamento. Nós temos a verdade de Deus sobre a santidade. Nós temos a verdade de Deus sobre a justificação, a verdade de Deus sobre arrependimento, a verdade de Deus sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós temos a verdade de Deus sobre N coisas. Mas, constantemente, a serpente, ela vem e fala assim: não é bem assim. Não é bem assim, né? Não, entendeu? Deus está errado. O pastor está errado. A Bíblia está errada. Então, hoje, a verdade humana, ela se tornou relativa. Mas esta verdade relativa humana é para a gente, de certa forma, relativar a verdade de Deus. No intuito mesmo de lutar contra a verdade, colocando ela como relativa socialmente, é para que no futuro venham falar: Deus não existe,
a Bíblia é mentirosa, isso não existe, para aniquilar a verdade de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. A verdade é algo assim muito forte. E nós precisamos, então, ter o sentido de conhecer a verdade, porque a verdade ela liberta. Só que a mentira, ela nos manipula. Então, Satanás, ele fala e põe em dúvida a verdade de Deus. Ele usa uma narrativa. Ele fala assim para a mulher: é certo que não morrereis. Você está entendendo? É certo que não morrereis. Olha que coisa. E a mulher então deixa a verdade de Deus para ouvir a mentira. E de certa forma, o que rege o mundo hoje é a verdade e a mentira. A verdade é plena. Só que a mentira, ela manipula. A mentira, ela vem às vezes com a meia verdade. E ela então conduz uma certa manipulação, né? Trazendo essa manipulação para estar dificultando todo o processo, né? Tirando a verdade. Então, querido, certa forma, às vezes nós somos manipulados. Manipulados pela mentira, pelo engano, pela dúvida. O que Satanás faz é lançar dúvida sobre a verdade de Deus. É certo que não morrereis. E ele começa agora a manipulação. Hoje, a questão ideológica ela vive de narrativa, ela vive de verdade relativa. O cara mata o outro ali, é filmado, tá ali. E ele vai falar que ele matou para se proteger, né? Mesma coisa daquele professor que empurra a idosa e ele fala assim: eu me senti ameaçado por ela, por ser homossexual. E aí eu fiz o que fiz. E ficou por isso mesmo. Não foi preso, não foi condenado, nada aconteceu com ele. Por quê? Porque a verdade dele, ideologicamente falando, é muito maior do que a verdade da imagem do que foi feita aquela maldade. E isso constantemente acontece. E Satanás, então, para manipular mais ainda, ele coloca o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que comeste, vos abrirão os olhos, e será como Deus. E ele não quer que vocês sejam como eles. Então, Satanás, ele coloca ali a essência de Lúcifer, né? Dele mesmo. Ele quis ser igual a Deus. Se ele era o anjo da luz, se ele era o segundo do céu, e ele almejou ser o primeiro, né? Quis ser. Ele sabia também sobre a questão da sede de poder. Você pode ser igual a ele. E nisso a mulher, então, pensa o seguinte: a manipulação. Então ele não quer que eu coma, porque eu vou ser como ele. Eu vou ser uma deusa. Como uma deusa, né? Então você como uma deusa. Então ela vai comer, se alimentar. Mas além disso, né, vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos e desejável para o entendimento, tornou-lhe um fruto e comeu, também deu ao seu marido, ele comeu. Então, a questão aqui é: o que seria esse fruto, né? Alguns filmes, né, colocam sobre a questão da maçã. A maçã seria o fruto proibido. Mas, na realidade, né, o fruto aqui é a romã. É a romã. Nós não temos a cultura de comer da romã, né? Mas lá em Israel, a cultura é muito forte, né? Aqui nós tomamos suco de laranja. Lá em Israel, o suco mais vendido nas ruas é o suco da romã. E é uma delícia, né? Uma delícia. Como eles falam, aquele suco natural geladinho de romã é uma delícia. Mas como assim, pastor, é romã? Porque
Os códigos de leis lá, 600 e poucas, né, que tem, são representados por romãs, que eram colocadas no templo do rei Salomão. Você vai ver muita figura de romãs, né? A lei, ela vem fechando brechas, né? Da queda, do pecado, das ações de pecado, né? Então, querido, tendo em vista, o fruto era agradável aos olhos. Porque o fruto ali, você tira a maçã, você tira a romã, ou se fosse aqui no Brasil, uma banana prata. Não é sobre o fruto, é sobre o pecado, é sobre a desobediência. E é isso que a Bíblia quer dizer, de que o pecado, ele é agradável aos olhos. Nós somos atraídos para o pecado pelos nossos olhos e pelo nosso desejo humano. Então ele coloca no coração de Eva o desejo. Qual é o desejo? Dela ser igual a Deus. E ele então mostra que o fruto era agradável, porque por trás daquele fruto estava a desobediência. Ela desobedeceu a Deus. Ela desobedeceu. Talvez depois que ela comeu, talvez o fruto fosse igual a qualquer fruto ali. O sabor talvez seria o mesmo. Não foi nada sobrenatural, anormal. Não. Talvez foi igual. Mas o fator maior foi ela desobedecer. Ela desobedeceu a Deus. Ela desobedeceu ao Pai. E por isso ela levou o pecado à consequência. E assim somos nós, querido. A Bíblia fala em Mateus que os nossos olhos já são a janela do corpo, né? Acho que é no capítulo 6. Se os seus olhos forem mal, todo o teu corpo será. Se os seus olhos forem bom, todo o teu corpo será iluminado. Então, aqui é a janela. Com o mundo, com as coisas do mundo, é no olhar. E aí é como se fosse o cara que vai adulterar. Ele vê a mulher, a beleza, aquilo que chama a atenção dele, e é agradável. Isso aconteceu com Davi. Davi, ele sai para um passeio normal, sem pensamento de alguma coisa, e de repente ele vê a mulher Batseba tomando banho. Aquilo foi agradável aos seus olhos. E aquilo chamou a atenção dele. E acabou caindo no pecado. Então, dessa forma, desejavam aos olhos, né? E o pecado, ele tem aquela coisa do fogo, de se alastrar, né? O pecado não fica só para uma geração, mas o pecado passa-se para outra geração. O pecado contamina pessoas. Isso acontece na igreja. Quando a igreja tem uma ação de pecado, parece que aquilo espalha para as pessoas, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para até entendimento, tomou o fruto e comeu. Mas além dela comer, ela também deu ao seu marido e ele comeu. E engraçado que às vezes as pessoas perguntam e falam assim, mas por que Adão comeu? E aí a Bíblia, isso que eu falo aqui, assim, a Bíblia quer que você sempre questione ela. A Bíblia quer que você sempre pergunte a ela, né? Essa que é, assim, interessante na questão de você estudar a Bíblia, que ela quer que você pergunte a ela. E a pessoa fala assim, poxa, mas por que Adão comeu? Né? Se Eva ofereceu, Adão comeu. Porque, na verdade, vai contra a própria palavra de Deus ali, no verso 17. Porque no verso 17, Deus falou para Abraão o seguinte, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando Eva come do fruto, e parece com o fruto por oferecer ao seu esposo, e ela está viva, aí ele pensa o seguinte, Deus não falou muita verdade não, porque a mulher comeu e ela continua viva. E ele comeu. Por quê? Porque a condição para não comer era a questão de permanecer vivo.
senão vai morrer. E quando Eva se apresenta a Adão ali, viva, ele pega e come. Por quê? Ele acha que Deus mentiu. Deus enganou. E ele come, porque ela não morreu. Porque a proibição, ela, se comer, morre. E ela comeu e estava viva. E aí tem essa questão. Só, querido, que no momento ali não acontece nada. Deus não estava errado. Mas o pós, depois que ele se alimenta, diz o texto que abriram os olhos de ambos. Entra o quê? A maldade. Eles estavam nus. As pessoas acham que Adão e Eva começaram a ter relação depois da queda. Menino, não tem nada disso não. Os dois se relacionavam. Eles receberam a ordem de Deus de crescer, de multiplicar. Então, o sexo antes da queda era pureza. Era puro, não tinha maldade em si. A maldade vem quando os olhos se abrem. Entra a maldade. Entra a questão da sexualidade. Entra a questão do pecado. Entra a questão da depravação. Tudo ali entra. Sai aquela questão da pureza. Aquela questão daquilo que é puro, né? E entra a questão do pecado em si. E de repente, então, eles se veem nessa situação. Eles vão lá e tentam pegar folhas de figueira para poder se tapar, porque a nudez agora ela estava de forma agitada, estava de forma diferente. Então eles vão lá tentar se esconder, tentar se omitir, né? Mas acontece um outro sentimento. Acontece o sentimento assim do mal, de sentir, eu fiz algo errado, eu quebrei a aliança com Deus, eu neguei essa aliança. Então eles vão ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus agora que chamava eles à comunhão, chamava eles ao entendimento. A voz de Deus agora soou de maneira diferente. Agora a voz de Deus trazia temor. A voz de Deus trazia pavor. A voz de Deus agora trazia medo. Porque eles sabiam que eles erraram com Deus. Que eles pecaram. O pecado entrou agora. Então eles tentam agora se esconder de Deus por causa da verdade do pecado. Eles pecaram. Eles pecaram e por pecar agora, eles querem se esconder de Deus. Eles querem se afastar de Deus, porque a voz de Deus agora criava pavor, temor, medo, juízo. E eles tentam agora escapar de Deus. Eles tentam se esconder de Deus, porque ela não soava mais como antigamente, chamando-a, atraindo, criando interesse deles estarem com Deus. Mas, pelo contrário, causava. Sendo assim, eles se escondem. Diz o verso 8: quando ouviram a voz do Senhor, que andava pela viração do dia, se esconderam da presença de Deus. E é esta a questão maior. E o pecado, ele traz a separação. Quanto mais no pecado, mais afastado o homem estará de Deus. Quanto mais no pecado, mais distante da presença de Deus, mais distante da glória de Deus, mais distante de Deus. Olha, querido, o que acontece agora? E diante dessa questão, diante de tudo isto, o pecado agora causa essa separação. E o Senhor pergunta: homem, onde está? Onde está? O pecado agora causa essa separação. E o homem responde: quando ouviram a voz do Senhor,
que andava pela viração, né? Se esconderam da presença. Olha o que a Bíblia quer que você pergunte. O que hoje mais nós procuramos é a presença de Deus. E só temos a presença de Deus saindo do pecado, largando o pecado. E ali, por causa do pecado, eles fugiram da presença de Deus. E nós muitas vezes fugimos por causa do pecado. Por causa do pecado, deixamos de ir na igreja, criticamos pastores, líderes, criticamos culto, criticamos tudo. Passamos a criticar todos e todos. Por quê? Porque estamos no pecado. O pecado causa essa separação. E o homem responde: ouvi a voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então o pecado, ele causa esse pavor, esse tremor na presença da glória de Deus. E o homem se esconde de Deus. E como Davi diz, não tem como se esconder de Deus. Se subo aos céus, lá estás. Se desço no mais profundo abismo, lá estás também. Se faço a minha cama na alvorada, lá está. Davi está dizendo: olha, não tem como. Se eu sou escolhido, não tem como fugir de Deus. O homem tenta fugir de Deus, ele não consegue, né? E perguntou a Deus. Deus já sabia. Quem te fez saber que estava nu? A pergunta de Deus, a inquietação de Deus, querendo que o homem falasse. E ele fala e Deus fala: comeste da árvore que eu ordenei para que não comesse? Tinha comido. Tinha desobedecido. E o homem começa agora a colocar a culpa na mulher. A culpa pelo pecado. Então, querido irmão, irmã, a morte, ela não entrou de vez. O homem era eterno. Por isso que não tinha preocupação, porque nós vamos ver à frente, no próximo estudo, sobre a árvore da vida, que é uma outra ministração. O homem, na realidade, ele, de certa forma, ele tem a morte. A árvore da vida não tinha proibição, porque talvez o homem até comia dela, se alimentava dela. Ela foi guardada depois da queda, porque o homem era eterno. E é esse o fator que a gente quer falar com você, porque nós não fomos criados para a morte. Nós fomos criados para a eternidade. E essa eternidade é restaurada em Cristo Jesus. A segunda coisa, a morte, não foi meramente a morte física, mas a morte maior é a morte espiritual. O homem morreu espiritualmente. Morreu espiritualmente. Teve ali a morte espiritual. E teve também o seu afastamento da plenitude de Deus. Ser pleno, cheio, completo. Ter o seu prazer, a sua satisfação completa na presença de Deus. E por último, eu peço a mesma arma que Satanás utilizou para Adão. Ele continua utilizando hoje dentro da sociedade. Primeiro, indo contra a verdade de Deus. Segundo, botando dúvida na cabeça da pessoa se aquilo realmente é verdade. Terceiro, colocando narrativas, tentando tirar as verdades de Deus, colocando apenas no conto. E as pessoas muitas vezes estão seguindo a manipulação do diabo, da serpente, que está na sociedade, nas ideologias, contra a verdade de Deus. A verdade, ela não é relativa. Verdade é verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Convido você para ouvir sobre a questão Éden, na terra ou no céu. É o próximo que nós vamos falar. E eu convido você para divulgar. Você pega esse link, passa para as pessoas, né? Porque Deus está ministrando no seu coração de uma forma de você aprender mais a Bíblia. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.